Olá! A gente vai mergulhar aqui na fascinante história da psicologia. A ideia é criar um guia de estudos bem claro e dinâmico, para entender direitinho como essa área deixou de ser só especulação e virou a ciência que conhecemos hoje. Para organizar bem o raciocínio, a nossa jornada tem 5 paradas. A gente começa lá atrás, nas raízes quase místicas, depois acompanha o nascimento da psicologia como ciência, dá uma olhada nas grandes escolas de pensamento, aplica tudo num caso prático para ver como funciona, e aí sim, a gente aterriza na psicologia de hoje. É uma estrutura pensada para facilitar os estudos mesmo. Como a gente sabe que o que a gente vê é real? Olha que pergunta profunda. Esse tipo de questão vem lá da filosofia, né? Da epistemologia, que é a área que estuda o conhecimento. E são exatamente essas perguntas fundamentais que a psicologia sempre tentou responder, mesmo muito antes dela ter esse nome. Então vamos lá, nossa primeira sessão da magia à ciência. Para a psicologia ser levada a sério, ela precisou, largar as explicações sobrenaturais e abraçar um jeito mais metódico, mais sistemático de investigar as coisas. Pois é. Antigamente, a galera achava que problemas psicológicos eram causados por maus espíritos. E isso levava a umas práticas bem radicais, como a trepanação. Já pensou? A pessoa acreditava que fazer um furo no crânio de alguém poderia, de alguma forma, curar a mente. É outra realidade, né? E essa linha do tempo aqui mostra o salto gigantesco que foi dado. A gente saiu de práticas super antigas como a trepanação, passou por umas pseudociências tipo a frenologia, que tentava adivinhar a personalidade da pessoa pelos calombos na cabeça, até finalmente chegar no momento em que a psicologia nasce como uma ciência de verdade. E é isso que nos traz para a nossa segunda parte, o momento decisivo, o nascimento oficial da psicologia. O ano? 1879. Foi em 1879, lá na Alemanha, que Wilhelm Wundt montou o primeiro laboratório de psicologia experimental. E olha que interessante, o foco não era tratar pacientes, não era clínico. O objetivo era puramente científico, entender quais eram os tijolinhos básicos que constroem a nossa mente. Essa abordagem do Wundt ganhou o nome de estruturalismo. A ideia era basicamente desmontar a nossa experiência consciente em pedacinhos, sensações, imagens, emoções, para entender como a mente se estrutura. É quase como um químico que separa os elementos de uma molécula para entender como ela funciona. Só que tinha um problema. O principal método deles, a introspecção, começou a ser muito criticado. Pensa bem. Como é que alguém pode verificar de forma objetiva o que a outra pessoa está sentindo ou pensando lá dentro? É complicado, né? Essa limitação acabou abrindo a porta para uma nova maneira de pensar a psicologia. E aí surge essa nova escola, o funcionalismo. Eles fizeram uma pergunta bem mais prática. Para que serve a mente? Qual é a função do nosso fluxo de consciência? Em vez de perguntar o que é a mente, eles queriam saber para que serve. Ou seja, como é que as nossas habilidades mentais ajudam a gente a sobreviver e a se adaptar ao mundo? Bom, essa briga inicial entre estruturalistas e funcionalistas foi só o começo de tudo. Foi como abrir uma porteira. Dali para frente veio uma verdadeira explosão de ideias diferentes que deram origem às grandes escolas de pensamento que definiram a psicologia no século XX. Os psicólogos da Gestalt, por exemplo, chegaram criticando essa mania de querer desmontar a mente. Para eles, a nossa experiência é uma coisa só, um todo unificado. A famosa frase deles é: o todo é diferente da soma de suas partes. Faz sentido, né? Uma música é muito mais do que só um monte de nota solta. E então apareceram dois gigantes com ideias totalmente opostas. De um lado, a psicanálise de Sigmund Freud mergulhando fundo nas forças do nosso inconsciente. Do outro, o behaviorismo de John B. Watson, que dizia o seguinte: psicologia só pode ser ciência se estudar o que dá para ver, o comportamento observável. Aquela caixa preta da mente, melhor deixar de lado. Certo, agora vamos botar a teoria em prática. Para entender de verdade como essas escolas de pensamento funcionam no mundo real, vamos analisar um caso, o caso do João. Afinal, aplicar a teoria é o melhor jeito de fixar o conhecimento. O cenário é esse. Um psicólogo é chamado para tentar entender o que está acontecendo com o João. E a grande pergunta é: como um behaviorista e um psicanalista olhariam para esse mesmo problema? As abordagens seriam bem diferentes. E aqui a gente vê a diferença na prática. A visão behaviorista diria que os problemas do João são respostas que ele aprendeu por causa da mudança no ambiente.
O tratamento, então, seria focado em reforçar comportamentos positivos. Já a visão psicanalítica enxergaria os sintomas como a pontinha de um iceberg de conflitos lá no inconsciente dele. A terapia, nesse caso, buscaria criar um espaço seguro para o João botar para fora o que está sentindo e resolver essas questões por dentro. E tudo isso nos traz para a nossa última parte. Depois de tanta discussão e teorias diferentes, como é que a psicologia se organiza hoje em dia? A psicologia moderna não é mais dominada por uma única escola. Na verdade, hoje convivem 5 grandes perspectivas: a neurocientífica, a psicodinâmica, a comportamental, a cognitiva e a humanista. Nenhuma delas sozinha tem a resposta para tudo, mas cada uma oferece uma peça importante do enorme quebra-cabeça que é o ser humano. Uma boa forma de pensar é a seguinte: não existe um único mapa correto para a mente humana. A grande força da psicologia hoje é justamente saber usar vários mapas, ou seja, várias teorias, para conseguir navegar nesse território tão complexo que somos nós. A combinação de todas essas visões dá uma compreensão muito mais rica. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Com tantas lentes diferentes para observar a mente, qual delas mostra a verdade? Talvez o objetivo da psicologia não seja encontrar uma única verdade absoluta, mas sim aprender a usar todas essas lentes juntas para a gente conseguir apreciar a imagem completa e maravilhosamente complexa do que significa ser humano.